Boa tarde, está no ar o Primavera Saúde desta quarta-feira. Hoje vamos falar sobre um assunto que é fundamental para todas as pessoas, a qualidade do sono. Quem vai nos trazer mais informações sobre esse assunto é Bruno Perucchi, fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom estar aqui com vocês. Doutor, para começar essa conversa, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que podemos fazer para ter uma qualidade de sono adequada. Certo. Existem algumas orientações que a gente pode dar para o paciente, para a pessoa, né, em relação aos cuidados que se deve ter antes de dormir. Por exemplo, um jantar antes de dormir. Comer muito antes de dormir não é legal. Né? É interessante dar um intervalo de 4 horas para a pessoa jantar e poder ir dormir descansada. Por quê? Porque se a pessoa jantar uma grande quantidade na refeição e for dormir, existe uma disputa interna de sangue. Então, o estômago vai querer sangue para fazer a digestão. Sim. Mas o cérebro também quer sangue para fazer uma boa noite de sono, porque o cérebro trabalha bastante à noite para isso. Né? Por exemplo, dormir com luz acesa. Né? É interessante ter escuridão para a gente dormir. Claro. Por quê? Porque existe um hormônio que é produzido com a escuridão, que é a melatonina, que induz o sono naturalmente. Por exemplo, as pessoas, quando não tinha energia elétrica, elas dormiam muito cedo. Por que motivo? Porque o sol baixava e existia escuridão. Então, a produção desse hormônio era antecipada. Então, a higiene do sono como um todo deve ser feita para essa pessoa dormir bem. Além da janta, da escuridão, dormir de lado, uma postura ideal para dormir de barriga para cima, a pessoa pode ter mais ronco, mais apneia do sono. Sim. Pela posição postural. Os de líquidos antes de dormir, a quantidade de líquido ingerida, ela pode acordar para urinar, então tudo isso interrompe a noite de sono. Como podemos definir, assim, se temos um sono de qualidade ou não? Perfeito. Uma boa noite de sono é aquela que o cidadão deita, apaga e quando vê é de manhã cedo. Sem ter que acordar com a boca seca, sem acordar para ir no banheiro, urinar, né? Sem acordar para comer na geladeira, avançar a geladeira, assim, né? E ter disposição durante o dia, tanto física quanto mental. Aquele cidadão que deita e tem dificuldade em dormir, ou deita, apaga e acorda com a boca seca, acorda para urinar, né? A noite demora para passar, quando vê de manhã e tem sono, algum distúrbio do sono ele tem. Existe uma quantidade que a gente pode determinar adequada para se dormir? De tempo? De tempo. Perfeito. O tempo ele varia conforme a idade. Então, um bebê dorme 14, 16 horas dia e noite. Sim. Né? E durante o dia, ele deve saber que é dia. Então, a janela deve ser aberta para o bebê saber que é dia, por exemplo. Já um adolescente dorme de 10 a 12 horas. Um idoso, de 5 a 7 horas. E um adulto, de 7 a 9 horas. Por que essa diferença? Porque é no sono que existem várias funções do nosso organismo. Né? A produção de hormônios se dá, boa parte dela também no sono. Né? O GH, que é o hormônio do crescimento, então, um bebê tem que dormir muito mais do que um idoso, porque o bebê precisa crescer, já o idoso cresceu o que ele tinha que ter, né? E agora a questão da postura na hora de dormir. O senhor já adiantou um pouquinho que o correto seria dormir de lado, né? Perfeito. Mas aquelas pessoas que têm mania de dormir de barriga para cima ou de barriga para baixo, isso é recomendável, não é recomendável? Assim, vamos falar na pior postura. A pior postura para a pessoa seria de barriga para baixo, pela coluna, posição cervical e lombar. Ela pode ter torcicolo, ela pode ter dor lombar, retificação da coluna. Né? Então, a melhor postura seria a lateral, tanto para a coluna, tá? Quanto para a respiração durante a noite de sono. Sim. Né? Então, de barriga para cima, a língua cai a favor da gravidade e existe uma obstrução que pode gerar um ronco, mas pode gerar uma apneia do sono. Né? Pela postura lateral, isso se evita. Né? Então, o ideal é dormir num colchão adequado, peso e altura do cidadão, tá? E ele tenha um travesseiro da altura do ombro, e hoje existem aqueles travesseiros longos que colocam entre os joelhos e se abraça ele. Então, a posição ideal seria essa aí, lateral, né? Com posições adequadas para a coluna cervical e que ficam relaxada a coluna também lombar. Quando se dorme de barriga para baixo, essa questão mesmo da coluna, né? Não está na forma correta, né? Tá. Pode ocasionar algum tipo de doença? Assim, agudamente, ela pode ocasionar um simples torcicolo, tá? Que seria um encurtamento num músculo que gera dor. Né? Mas, porém, também, ao longo dos anos, isso aí pode fazer um desvio da coluna também. Né? Claro. Pode ter uma dor crônica, ou quem sabe, se o paciente é muito obeso, ele pode ter uma hérnia de disco por esse fator. Porque fica forçando, Fica forçando a região lombar também. Doutora, a gente tem muita coisa ainda para falar sobre o sono, mas a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí.
Posso ajudá-lo a atravessar a rua? Claro. Numa boa. Obrigado. De nada. Deixa eu te levar para um lugar. Aqui ou lá? Onde está? A Graça Kids apresenta Aqui ou Lá, Onde Está? Acompanhe as aventuras de um pequenino em busca de Deus em todos os lugares e suas descobertas sobre o mistério que todos precisam saber. Aqui ou Lá, Onde Está? De Cláudia Mota. Conheça já essa e outras histórias incríveis. 21 2141 5100. Com as novidades da tecnologia para atendê-lo com muito mais rapidez e segurança. Não perca tempo! Acesse o nosso site e confira variedades e ofertas arrasadoras. Shopping do Povo, no seu lar, fazendo sempre o melhor para você. Eu conheci o Shopping do Povo através de uma reunião, onde um missionário comentou. Eu também tenho vendido para pessoas que não são evangélicas também. Eu tenho conseguido fazer novas amizades através dos produtos. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. Então ligue, tire suas dúvidas. Nosso tema de hoje é qualidade no sono. Doutor, existe um travesseiro que seja adequado para cada pessoa? Na realidade, a altura do cervical, a distância do pescoço é importante para a pessoa não ficar com o pescoço torto. Então, isso existe, tá? E o cidadão tem que saber qual é o melhor para ele. Então, se ele percebe que ele fica, por exemplo, o colchão está desse lado e ele fica com o pescoço ou para baixo ou para cima, ele tem um desnível da coluna e isso pode gerar dor. Então, é importante manter a coluna reta. Agora, falando a respeito das atividades realizadas antes de dormir, quais são as atividades que a gente não deve realizar de jeito nenhum? Por exemplo, o exercício físico ele é recomendado também com intervalo de 6 horas antes de dormir. Tem pessoas que estão acostumadas a ir na academia às 11 horas da noite, porque não tem tempo, né? Porém, se ela muda a rotina dela, isso pode alterar o metabolismo dela e fazer com que ela não relaxe, não pegue no sono e tenha insônia. Tá? Então, o exercício físico é recomendado para ter sono. Por exemplo, o cidadão trabalha como gerente de banco. Só tem número de cobrança o dia inteiro. Né? Chega à noite, em casa, o cérebro dele está trabalhando igual. Ele está preocupado com o número e a cobrança que ele vai ter no outro dia. Com certeza. Então, ele tem que gastar a energia do corpo dele para o corpo dele pedir assim, preciso descansar. Porque só o cérebro dele estava cansado. Claro. Né? Então, é importante ele fazer exercício físico regular para ele ter um cansaço muscular e esse músculo querer descansar. Né? Porém, quando ele não consegue fazer isso, ou ele faz em um horário muito próximo ao dormir, ele pode ter o contrário, ele pode ter insônia, né? E não pegar no sono e ficar uma noite em claro e no outro dia estar mais cansado ainda. Com certeza. Doutor, agora falando um pouquinho sobre ter uma qualidade de sono, ter uma boa noite de sono. Certo. Até que ponto que isso é fundamental para o nosso organismo funcionar de forma correta? O sono ele tem ajustes fisiológicos para o nosso corpo. Né? Então, no sono que a gente sonha, o sono REM. O que é sono REM? Movimento rápido dos olhos. É nesta fase do sono que o cidadão mexe rapidamente os olhos, né? E produz alguns hormônios que a gente sonha, né? Que a gente fixa a memória. Né? O homem produz testosterona nessa fase do sono. A mulher grávida ganhou neném e começa a produzir mais leite porque ela precisa dormir bem. Então a prolactina, que é o hormônio que vai formar o leite, é formado no sono. E já no leite da mãe tem a melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Então o bebê dorme mais se ele mama bem. Dormindo bem, ele vai crescer bem. Né? Então é uma consequência da outra. Então o sono tem vários ajustes para o nosso corpo, como produção hormonal, principalmente. Tá? Crescimento, o hormônio do crescimento, o GH, ele é produzido na terceira fase do sono não REM. Então a gente tem sono REM e sono não REM. Esses ciclos mudam conforme a idade, por isso que o bebê dorme tanto e o idoso dorme menos. Entendi. Tá? Doutora, tendo poucas horas de sono, né, quais as doenças que ficam mais em evidência para essas pessoas? Perfeito. A privação do sono está acontecendo em grandes cidades. Nós moramos numa cidade tranquila ainda comparado com São Paulo ou Porto Alegre. Com certeza. Mas se tu morar em São Paulo, depender de ônibus, trabalhar de dia, estudar à noite, o cidadão está dormindo 4, 3 horas, fora as atividades que ele tem que fazer em casa, domésticas, né? Tem que lavar roupa, essas coisas.
né? Então, o simples fato de ser privado do sono está aumentando o índice de infarto e de AVC, por exemplo, né? Em pesquisa, o cidadão que dorme 4 horas por noite, né, ele está comendo 500 calorias a mais na dieta dele durante o dia. Né? Então, tem a fase da regulação hormonal, a leptina e a grelina. A leptina é o hormônio que dá saciedade e a grelina é o hormônio que dá fome. Diminui a leptina e aumenta a grelina. A pessoa come e não tem saciedade, então ela quer comer de novo. E ela come o quê? Ela quer buscar alimentos calóricos, porque o corpo dela está pedindo energia. Que energia? Do sono. Só que ele confunde e busca em alimento e acaba engordando. Então, em média, 500 calorias por dia, ao longo dos anos, gera obesidade. Bom, você, telespectador, pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. Então, ligue, tire suas dúvidas. Nosso tema de hoje é qualidade no sono. Doutor, agora falando um pouquinho sobre insônia, né? Queria que o senhor definisse, então, o que é insônia e por que ela é causada. Insônia é a dificuldade em dormir, em relaxar. Existem problemas químicos e emocionais, né? Tem paciente que depende de remédio para dormir. Né? Hoje em dia tem alguns remédios que o médico prescreve, né, que são indutores específicos do sono. Porém, a higiene do sono também é interessante para fazer com que essa pessoa durma melhor. Né? Por exemplo, na Inglaterra, a gente tem o maior índice de pessoas que têm depressão. Por quê? Porque lá não tem sol. O sol é importante para a gente ter a diferença do dia e noite. E os ciclos do nosso corpo vão ter horários conforme esse ciclo dia, com sol e não sol. Tá? Então, como lá tem maior depressão, no verão a gente fica mais alegre, porque tem mais sol. Então, se produz mais serotonina. O contrário, a gente vai produzir mais melatonina, dormindo melhor. Sim. Tá? Então, é fundamental a pessoa fazer hábitos que vão fazer ela dormir bem. Então, como eu falei anteriormente, a postura é interessante para dormir bem. Tá? O hábito alimentar antes de dormir, tem gente que janta toda noite antes de dormir. O uso de bebida alcoólica, remédio hoje para dormir, tem alguns medicamentos que são usados igual a água, tá? Então em bebedor de posto de saúde, o cidadão está tomando, isso piora a qualidade do sono, porque relaxa a faringe e pode levar o paciente até a apneia do sono. Claro. Então são vários fatores. Então hoje a obesidade, o homem acima de 40 anos é um forte candidato a ter a apneia obstrutiva do sono, que vai fazer com que a faringe feche e ele não consiga respirar, ficando segundos sem respirar. Isso gera um despertar. Né? Então, a apneia do sono, além da insônia, o paciente pode ter insônia e quando dorme tem apneia do sono. São duas situações diferentes. Tá? Então, tratar insônia com remédio, se precisar, ou ele fazer a higiene do sono. Pegar sol durante o dia e ter essa diferença de escuridão à noite. Botar lâmpadas na casa amarelas, melhor do que a lâmpada branca. Sim. Tá? Então, a luz da energia branca, a luz azul, ela atrapalha a indução do sono também. Insônia em crianças é um fator que ele é comum ou nem tanto? Ele é comum também. Às vezes um problema emocional, né? Como os pais tratam essa criança, né? A atividade que ela desenvolve, algum problema químico que ela tenha. Então, ela deve investigar com o médico do sono. Falando agora um pouquinho sobre a apneia, a gente já trouxe até esse tema aqui no Primavera Saúde, só que debatendo na especialidade da fono, né? Agora trazendo na área da fisioterapia. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse problema e como é que é trabalhado isso nesta área. Certo. A apneia é uma síndrome porque ela traz sinais e sintomas dessas paradas respiratórias por mais de 10 segundos, né? Então, a apneia é uma parada respiratória por mais de 10 segundos. A apneia obstrutiva do sono, a mesma situação, por obstrução da faringe enquanto a pessoa dorme. Sinais e sintomas: olhos vermelhos à noite, olheiras, dor de cabeça matinal, a pessoa acorda com dor de cabeça, pressão arterial aumentada, tá? Diabetes tipo 2, são consequências também da apneia do sono. Sim. Tá? A apneia pode ser classificada em leve, moderada ou grave. Até 5 eventos por hora é normal, 5 paradas por hora numa noite inteira de sono. Nossa. O cidadão deitar de barriga para cima ou está muito cansado, fez alguma atividade extrema, canse ele. Então, de 5 a 14,9 a apneia é leve. De 15 a 29,9 a apneia é moderada. E acima de 30 ele vai ter a apneia grave. O fonoaudiólogo trabalha a apneia leve ou a hipopneia, que seria a redução do fluxo aéreo. Né? O dentista ele trata a apneia leve com o aparelho intraoral, que vai fazer o avanço da mandíbula puxando a língua. E o fisioterapeuta ele vai botar uma máscara por pressão para abrir a faringe, né, nos casos de apneia moderada e grave.
Aqui eu tenho um dado que a fisioterapeuta do sono, né, ela atua nos distúrbios do sono, que já afetam um terço, né, da população adulta, e a síndrome da apneia obstrutiva corresponde a 70% dos atendimentos. É um número bem significativo, né, doutor? Das doenças do sono, a apneia do sono é a que mais chama a atenção. Tá? Realmente, a cada 3 pessoas, uma tem apneia do sono. É assustador. Tá? Principalmente no cidadão, no adulto. Tá? A criança hoje está tendo mais apneia pela obesidade infantil. Crianças de 8 anos estão tendo apneia de sono pela obesidade. Né? Agora, com o passar do tempo, a flacidez muscular existe e é uma causa também. Então, homem acima de 40 anos com obesidade é o forte candidato a ter apneia. A mulher em idade fértil ela é protegida pela progesterona. A partir da menopausa, ela se equivale ao homem e ela começa a engordar também a partir da menopausa. É um dos fatores que leva a isso também. Existem alguns hábitos assim que podem ser fundamentais para tentar evitar, talvez? Como eu falei, a higiene do sono é fundamental para se ter uma qualidade de vida. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa é jovem, tem o GH num nível bom, né? Então ela come o que quer e não engorda. Dependendo do passar do tempo, ela casa, tem filhos, não tem mais tempo para fazer atividade física e começa a dormir errado, porque começa a jantar tarde, porque não tem mais tempo, ou troca o dia pela noite, porque trabalha à noite também para ganhar um dinheiro a mais. Isso vai favorecendo noites de sono ruins. Somando com a falta de atividade física, com a alimentação errada, ela começa a ganhar peso e ela começa a ter apneia do sono também. Doutora, a questão da microfisioterapia, ela ajuda na qualidade do sono? Olha, eu não trabalho com a microfisioterapia, tá? Já ouvi falar nela. Não saberia dizer qual a ação dela no sono. Sim. Tá? O que eu defendo hoje é que o cidadão precisa fazer 3 coisas importantes para ter qualidade de vida. Claro. Sono, de qualidade e quantidade para a idade. Tá? Alimentação adequada para aquela pessoa. Né? O peso dela, as atividades dela, precisa comer de forma adequada. E uma atividade física regular. Né? Se nós formos ver na Ásia, as pessoas se alimentam lá, né, pouco à noite. Então, café de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo seria uma boa orientação em relação à comida. Bom, doutor, nosso programa está chegando ao fim. Deixa esse espaço aberto, então, para o senhor fazer as suas considerações finais. Queria agradecer o momento de poder estar aqui com vocês. Né? Sempre que precisarem de mim, eu fico à disposição. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Vamos para o nosso momento de reflexão, então. Faço isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a vossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta quarta-feira que vem com mais um tema. Não saia daí. Um beijo grande. Tchau, tchau.